Olá, boa tarde, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Vamos continuar falando sobre ditadura militar, mas desta vez falando especificamente sobre os últimos presidentes desse período, que é Médici, Geisel e Figueiredo. Esse período de ditadura militar, que compreende de 1964, ano do golpe, até 1985, quando de fato existe uma abertura política e inicia-se a redemocratização do Brasil. Ele tem 5 presidentes e nós já falamos sobre Castelo Branco, o primeiro presidente, que era do grupo Sorbonne, e Costa e Silva, que já era do grupo Linha Dura. Inclusive, Médici também é conhecido como presidente da ala Linha Dura, que vai ser o mais perverso desse período do regime militar. Emílio Garrastazu Médici é o terceiro presidente da ditadura militar e governa de 1969 até 1974. O governo de Médici ele é marcado por tortura, repressão, exílio, violência e assassinatos. Médici, não só por ter sido presidente do meio, não é? Nós temos aí Castelo Branco, Costa e Silva, e finalizando Geisel e Figueiredo. Médici vai estar no meio desse período, mas ele vai utilizar-se do AI-5. Nós já falamos sobre o ato institucional número 5. Foi criado durante o governo de Costa e Silva, mas Costa e Silva não o usa tanto, não dá tempo Costa e Silva usar o ato institucional número 5. Então, quem vai usar e abusar do pior ato institucional da ditadura militar da história é Médici. E vai usar isso de forma muito repressiva. É aí que vocês podem observar a questão da subversão, de colocar as pessoas que eram se posicionavam contra a ditadura militar naquele momento, colocá-las como inimigas da pátria e ter que expulsar essas pessoas do país, ou essas pessoas passarem por um julgamento sem praticamente direito à defesa, porque o ato institucional os colocava nessa condição, e eram torturados, e eram presos, e algumas vezes assassinados. Mas o governo de Médici, ele traz um paradoxo também. Então, a gente tem temas como segurança, como desenvolvimento, ao lado disso tudo que eu falei, que é a questão da violência e da repressão. Nenhum governo, por mais autoritário que seja, lembrem disso, por mais autoritário, mesmo se tratando de uma ditadura, nenhum governo da história consegue se manter sem agradar a população de alguma forma, sem mostrar uma simbologia forte, sem mostrar uma ideologia, sem mostrar desenvolvimento. E Médici consegue fazer isso durante o tempo em que ele é presidente no Brasil. Então, se por um lado o governo é marcado com muita repressão, por outro lado, Médici vai usar o desenvolvimento econômico do país, vai forçar esse desenvolvimento econômico do país e mostrar números para que a população, de certa forma, comungasse com o governo e legitimasse por mais tempo a ditadura no Brasil. Mas o governo Médici também traz uma questão significativa. Existe a violência que marca esse governo, mas uma outra questão é o milagre econômico. Inclusive, muitas questões acabam trazendo esse ponto. O que foi o milagre econômico do governo Médici? Ele consegue fazer com que o PIB brasileiro tenha um crescimento de 11%. E o PIB brasileiro, ele não crescia, não existia um desenvolvimento há muito tempo, até porque, como vocês sabem, o Brasil vinha passando por sucessivas crises econômicas e nenhum presidente tinha conseguido, de fato, resolver o problema da economia. E Médici faz com que haja esse desenvolvimento, muito também decorrente de capital estrangeiro e de obras, muitas obras públicas e obras grandes. E aí nós temos uma fala do economista do governo de Médici, que foi também
economista do governo de Costa Silva e que continuou no governo de Médici, que é o Delfim Neto. E ele usava a metáfora do bolo. Nós precisamos fazer o bolo crescer, fazer o bolo inchar para depois dividi-lo. E é muito criticado posterior a isso, porque de fato a economia cresceu no Brasil, mas não havia distribuição de renda, não é? O lucro não foi distribuído. O crescimento econômico não significa crescimento social, lembrem-se disso. Então, de fato houve esse crescimento, mas não havia a sensação interna no país de que a economia estava tão boa assim, porque não existiu distribuição de renda. Muito pelo contrário, a desigualdade social só aumentou. Junto com o milagre econômico, que já favorecia muito a imagem do governo Médici, nós temos também a Copa de 1970. A Copa de 70, que inclusive o Brasil ganha, ela acontece no México, e houve aí claramente uma interferência política. O técnico, que era João Saldanha, ele é demitido e substituído por Zagallo. João Saldanha, ele era comunista e já tinha tecido algumas críticas em relação à ditadura no Brasil. Ele é demitido e substituído por Zagallo, e Médici vai usar toda a euforia, o nacionalismo, o patriotismo que a Copa poderia oferecer em seu favor. Então ele vai usar a mídia, vai usar os meios de comunicação, que existe uma censura muito grande, nós falamos sobre isso, na verdade, desde o Castelo Branco, que já se usa a censura, mas especificamente no governo de Médici é muito utilizada essa censura, ela vai ficando cada vez mais agravante, e aí nós temos a utilização disso, dessa euforia que a Copa traria, aliada ao crescimento do PIB. Então isso vai mostrar um Brasil diferente para o mundo, e os próprios brasileiros vão sentir isso. Depois eu vou falar mais sobre essa questão da Copa, da música escolhida, toda essa simbologia que ajuda no governo, na propagação do desenvolvimento, do bom desenvolvimento do governo Médici. Também nós temos algumas construções que nós costumamos chamar de construções faraônicas, gigantescas, obras públicas gigantescas, justamente que serviam para provar o quão a economia brasileira estava bem. E aí nós temos a construção transamazônica, que ligava o norte e o nordeste, que inclusive ela nunca foi terminada, essa rodovia transamazônica. Nós temos a hidrelétrica de Itaipu, que dispensa comentários pela grandiosidade, e nós temos a Ponte Rio-Niterói. Então, eram obras gigantescas para provar esse crescimento econômico de fato. E atenção para algo muito importante, sempre também vai ter uma questão relacionada a esse órgão do Exército que cuidava do interrogatório, do julgamento, das torturas das pessoas que eram consideradas inimigas do governo, que eram considerados subversivos. Nós estamos falando do DOI-CODE, que era o Departamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna. Era um departamento, um órgão do Exército que especificamente cuidaria dessa parte de evitar qualquer tentativa de tomada do poder pelos comunistas e a propagação dessa ideologia. Então, todos os jovens, todos os líderes de algum movimento, enfim, todas as pessoas que se envolvessem com a ideologia comunista, que para o governo representasse qualquer que fosse o perigo, por menor que fosse, seriam interrogados pelo DOI-CODE. Então, existe um órgão que foi criado no ano de 1969, mesmo ano em que Médici inicia como presidente da República, e ele vai atuar até o governo de Figueiredo, que vai anular esse órgão. Então, ainda na ditadura militar, existe a anulação desse órgão, porque no governo de Figueiredo, que é o último presidente militar, já existe a transição para a redemocratização do Brasil novamente. Muitas foram as atuações do DOI-CODE, mas nós vamos destacar a que teve mais impacto, que foi
o, o apreendimento do jornalista Vladimir Herzog, que na verdade nem era brasileiro, ele se naturalizou brasileiro depois de vir da Iugoslávia e fazia parte da família de refugiados que acabaram vindo para o Brasil no pós-guerra, pós-segunda guerra. Aqui ele estuda e, entre outras formações, ele era jornalista. Ele é preso porque eles acreditavam que ele mantinha alguma relação com o Partido Comunista. Além disso, sempre criticou, quando pôde, usando inclusive o seu próprio trabalho como jornalista para criticar a ditadura militar. Foi preso, foi torturado e foi assassinado em outubro de 1975, que na verdade já é governo de Geisel. Eu coloquei aí para que vocês, só para dar um exemplo da atuação desse órgão. E é claro que a ditadura, o governo tinha uma desculpa para a morte das pessoas e eles divulgaram essa foto em que sugeria suicídio, que foi, logicamente, imediatamente desmascarado, porque os pés dele tocavam no chão, né? Ele estava praticamente de joelho, então era impossível cometer suicídio daquela forma. Eles armaram, maquiaram tudo, mas divulgaram na mídia e etc, mas não deu certo. Essa mentira contada, essa farsa. E essa atuação, ela era muito comum. Quando o torturado chegava a morrer, eles maquiavam a pessoa para evitar que houvesse essa culpa, que o governo carregasse essa culpa de assassinato, porque eles violaram todos os direitos humanos possíveis, mas se tratava de uma ditadura, nada conseguiu ser provado com muita facilidade depois, porque eles estavam ali com todos os documentos, com todas as provas, e enquanto governo, enquanto ditadura, eles davam fim a tudo aquilo. Mas o próprio Vladimir, o jornalista, ele foi diagnosticado com muitas marcas de tortura. E aí nós temos isso que vai impactar muito, inclusive impacta muito a sociedade brasileira e que vai se manifestar após esse assassinato. No dia 15 de março de 1974, assume um outro ditador militar, Geisel, mas dessa vez não faz parte da ala linha dura e sim da ala moderada. E ele chega com essa promessa de abertura política de forma lenta, gradual e segura. E isso vai marcar muito o governo dele, porque existe uma luz no fim do túnel, um caminhar para a democracia no Brasil. Mas, como ele mesmo pontuou, seria uma abertura lenta e muito gradual. E de fato foi, ele vai segurando e vai transformando o que se podia, vai modificando algumas situações. Existe já aí uma discordância entre esses militares, que sempre houve uma discordância de ideologia entre os moderados e o linha duro, mas principalmente no governo de Geisel isso vai ficar acentuado. Então, linha dura, os militares linha dura passam a atuar em paralelo a Geisel. O próprio assassinato do jornalista Vladimir é uma atuação direta dos militares linha dura, que queriam continuar com a ditadura, eles não queriam essa flexibilização. Então, assim, o assassinato acontece durante o governo de Geisel, mas não tem uma participação direta de Geisel, e sim dos outros militares linha dura. É também durante o governo de Geisel em que cai por terra o mito do milagre econômico. Toda aquela euforia econômica que foi muito divulgada durante o governo de Médici vai ser desmascarada nesse período, porque Geisel vai começar a sentir uma crise econômica que, inclusive, a inflação vai crescer muito no Brasil. Quando nós saímos da ditadura militar em 1985, a herança, uma das principais heranças da ditadura militar, além de toda essa questão de violência, mas nós temos uma inflação de 200%, para vocês terem uma ideia. Então, é uma inflação absurda, que começa a ser sentida no governo de Geisel. Por quê? Decorrente de quê? Do capital estrangeiro que é injetado no Brasil durante o governo de Médici, daquelas obras faraônicas, inclusive algumas interminadas,
Então, essa consequência passa a ser sentida no governo seguinte. E aí nós temos, de fato, a promessa começa a ser cumprida do presidente dessa abertura política. Ele revoga o ato institucional número 5, então existe o retorno do habeas corpus, de alguns direitos civis, ele abre caminho de fato para a democracia. Além disso, ele vai criar leis para o legislativo, não ainda para o executivo, tanto que nós ainda teremos um presidente militar, mas ele vai criar a lei e vai marcar eleições para o legislativo. Então, governadores vão passar a ser eleitos de forma direta e não indireta. Ele cria a Lei Falcão, que vai limitar a propaganda eleitoral. Que lei é essa, professora? Para que serve? Essa lei determinava que o candidato, ele até teria oportunidade de fazer a sua campanha, de usar, né, a divulgação, mas ele só poderia falar nome e o seu número. Nada mais disso, porque ele sabia, logicamente, que haveria algum comentário contra a ditadura, contra o governo. Por isso que ele vai sancionar essa Lei Falcão, conhecida como Lei Falcão. E, além disso, ele cria o pacote de abril, que, na verdade, vai fazer com que se perpetue um pouco mais a ditadura. Por quê, professor? Porque no pacote de abril, ele vai criar a possibilidade de se ter senadores sem ser eleitos pelo povo. E ele vai colocar um senador em cada estado escolhido pelo próprio governo militar. Com essas eleições, muitos senadores, governadores foram eleitos da oposição. E era uma preocupação, porque eles queriam ter maioria no Senado. Então, eles colocaram, de forma indireta, escolhidos pelo próprio governo, senadores para compactuar com o governo da ditadura ainda. Geisel também cria um segundo projeto, um segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que na verdade era a continuação do anterior, desenvolvido por Médici. Então, também é marcado o seu governo pela continuação dessas obras. Algumas obras ficaram apenas no papel do governo anterior e elas deram continuidade ou foram inauguradas no governo de Geisel. Fora isso, ele vai se aproximar da China, que é comunista. Então, para vocês observarem que existe, de fato, uma abertura, embora muito lenta, mas existia essa abertura. E aí as principais consequências do governo Geisel. Essa crise econômica que começa a ser sentida e ela só vai crescendo, aliado à questão da inflação, que só cresce, e quando Figueiredo assume já existe um problema muito grande em relação à inflação e uma insatisfação muito grande da população brasileira, a dívida externa cada vez maior, a revogação do ato institucional número 5, eleições para o legislativo, suspensão da censura à imprensa e a eleição de Figueiredo. E chegamos ao governo do último presidente da ditadura militar no Brasil, Figueiredo, que governa de 1979 até 1985, quando de fato ocorre a abertura política e o processo de redemocratização no Brasil tem início. Esse governo ele vai ser marcado pela crise que eu falei para vocês, que já era sentida desde o governo de Geisel, uma recessão econômica muito grande. O Brasil, o país, chega a pedir ajuda ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, uma espécie de banco internacional que ajuda com dinheiro os países membros do Fundo Monetário Internacional. E quando isso acontece, em qualquer época, em qualquer país, é quando o país de fato precisa muito desse recurso financeiro, precisa muito utilizar esse recurso financeiro diante de uma crise. E a inflação, que só cresce e chega aí a 200%. Muitas situações marcaram o governo de Figueiredo.
situações e transformações que o próprio presidente trouxe, porque ele deu continuidade à abertura econômica, mas algumas reivindicações que tiveram muito significado nessa trajetória. Nesse final de ditadura militar, nós temos as greves trabalhistas de 1979, nós temos as diretas já, o movimento direta já, que foi às ruas pedindo por eleições diretas para presidente. Então eu vou falar um pouquinho desse movimento trabalhista. O movimento trabalhista, que na época um dos sindicatos era liderado por Lula, então vocês observem a figura do Lula que começa a aparecer no cenário político aí, nesse meio da ditadura, começa a ganhar visibilidade aí, é um dos líderes sindical que levanta a bandeira a favor das greves e o trabalhador paralisa praticamente o Brasil e vai às ruas. Eles chegam a juntar cerca de 200 mil pessoas, reivindicando por um salário até um aumento de até 70% ou mais de 70% nessa época. Então, assim, paralisando o país em meio a uma crise, isso de fato teve uma repercussão muito grande e era o pontapé inicial do fim da ditadura militar. Aí nós temos a lei da anistia, que é sancionada no governo de Figueiredo, que eu quero que vocês prestem atenção na lei da anistia, porque é como se fosse o perdão do crime político, não é? Então, pessoas retornaram para o Brasil, os que foram exilados, muitos artistas, inclusive, políticos foram exilados, e eles puderam retornar ao Brasil, e isso é muito positivo. Então, nós temos aí Leonel Brizola, que tinha lutado pela legalidade para que o presidente Jango pudesse assumir, vocês lembram? Nós temos Luiz Carlos Prestes, que também tinha sido exilado, e aí nós temos algo negativo nesse ponto de vista. Por quê? Porque essa lei também perdoava os crimes da ditadura. Então, eles, enquanto militares, também seriam perdoados. Eles não pagaram por esse crime, para vocês terem uma ideia. Porque essa lei também fazia com que esses crimes fossem perdoados. Então, se passou por isso. Ainda hoje existe na justiça trâmites para que obrigue, de certa forma, alguns militares ainda dessa época a pagarem pelos seus crimes, mas existiu algo legal na época que dava esse amparo, não é? Esse amparo jurídico, e é a lei da anistia, que por um lado muito positivo, porque pessoas puderam retornar à pátria, pessoas que foram exiladas, por outro lado muito negativo. E aí nós temos o pluripartidarismo, então, até que enfim, o pluripartidarismo, que tem uma outra forma de ver também o pluripartidarismo. Então você diz assim, pelo menos não é bipartidarismo, então aí de fato o registro de que a ditadura estava se findando. Mas ao mesmo tempo eles usaram o pluripartidarismo para desarticular a oposição. Então assim, do MDB, que estava ali tudo que era oposição, todos os partidos que eram oposição, eles formaram o MDB. Aí surgiu o PMDB, o PP, o PTB, o PDT e o PT, outros partidos. Então, eles dividiram a oposição deles. Então, eles desarticularam a oposição deles. E a Arena deu início ao PS-PDS, quer dizer. Então, houve o pluripartidarismo ainda no governo de Figueiredo, houve a questão dessa abertura política, esses movimentos trabalhistas que marcaram muito essa trajetória do final da ditadura militar. E por fim, vamos falar da campanha de Direta Já, o famoso movimento brasileiro, que foi muito significativo, que teve muita importância, que corroborou para o fim da ditadura militar de fato, mas que não alcançou ainda o seu objetivo em 1985. O que eram as campanhas de Direta Já? Jovens, milhares de jovens saíram às ruas e pediram e exigiram eleições diretas para presidente. E era, naquele momento, muito delicado, porque nós estávamos vivenciando uma ditadura. A nossa Constituição era uma Constituição ditatorial, que era a Constituição de 1967, que, enfim, foi outorgada durante esse governo ditatorial, então ela comungava com a perpetuação do regime militar.
E para isso era necessário uma emenda constitucional ou a anulação dessa própria Constituição. E aí que vai surgir uma emenda constitucional que é a de Dante de Oliveira, muito encabeçada por Ulisses Guimarães, lembrem-se desse nome, porque em 1988, quando de fato a nossa Constituição ela é promulgada, isso é algo muito importante para o Brasil, muito importante, muito significativo, porque nós passamos aí por 21 anos de ditadura militar, em que os nossos direitos foram retirados, e a nossa Constituição ela vai ser promulgada em 1988 e é considerada e é chamada também de Constituição Cidadã, por ser uma Constituição extremamente democrática. Mas enfim, a emenda Dante de Oliveira, ela visava essa abertura para se marcar eleições diretas para presidente, e não é possível porque ela precisava ser votada no Congresso. E como eu disse para vocês, existiam senadores que foram colocados pelo regime militar para que houvesse a maioria de políticos a favor da ditadura. Então, precisando de 22 votos, a emenda não é sancionada, ela não é votada, não ganha, né, nessa votação, e nós temos eleições indiretas. Mas essas eleições indiretas trouxeram dois candidatos aí, e o candidato que representava a oposição do regime militar é o Tancredo Neves, que tinha como vice José Sarney. E o que representava a ala ainda da Arena era Paulo Maluf. Tancredo Neves é eleito, porque já existiram muitos políticos da oposição, então Tancredo Neves foi eleito e não chegou a assumir, nós vamos falar sobre isso, na continuidade dos nossos estudos, ele não chega a assumir, porque infelizmente ele faleceu antes de sentar a cadeira da presidência, e aí José Sarney, o seu vice, assume. Mas é importante que vocês frisem isso. A impressão que se dá é que Tancredo Neves é o primeiro presidente eleito diretamente pós ditadura militar. Isso já foi questão do Enem. Não, ele não é eleito democraticamente. Então ele representa aí, a eleição dele representa de fato o fim da ditadura, mas ele não é eleito diretamente porque a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada no Congresso. Eu espero que tenha ficado claro, pessoal. Estudem, se aprofundem no conteúdo que vocês têm em casa e bons estudos.